Estou aqui no Museu do Senado para procurar com vocês dirimir uma dúvida. O que é que a lei da anistia, a lei 6683 de 1979, do fim da ditadura, tem a ver com essa tal anistia que estão falando hoje? Bem, senta aí que lá vem história muito especial. Em primeiro lugar, não tem nada a ver. Em 1979, nós vivíamos sob uma ditadura. Em 2024, nós vivemos 40 anos após o início da redemocratização do país. O regime instaurado pela Constituição de 1988 já passou por 2 impeachments e uma tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023. Para os negacionistas que levantam dúvida na história sobre isso, vamos tentar buscar aqui alguns acordos. Olha só. O que é que caracteriza uma ditadura? Nenhuma ditadura não tem o voto popular, não tem o sufrágio universal. Em outras palavras, o povo não escolhe os seus representantes ou os seus governantes. Em 1979, nós estávamos sob a égide do 5º presidente do regime autoritário. Todos eles foram eleitos por um colégio eleitoral. É isso. O povo brasileiro não foi chamado a votar. Aliás, não se votava até 1979 nem para governador de estado. A eleição para governador só foi restabelecida em 1982, suspensa antes em 1965. Então, bora chegar a um acordo, um regime político onde não se escolhe os governadores de estado, nem o presidente da república, e onde os senadores, pelo menos 1/3 do Senado, e era assim naquela época, é nomeado pelo próprio governo de plantão, enfim, não pode ser chamado de democracia. A segunda prova material que não vivíamos sobre uma democracia é que as liberdades individuais não eram exercidas. Alguns falam liberdade de expressão hoje, né? Pois bem, naquela época tinha censura. Naquela época, quem se opunha ao regime era perseguido pelo regime. A anistia de 1979 foi o resultado de um amplo movimento social que buscava a reabertura do regime. Aliás, o regime era fechado por confissão própria. É assim, o próprio general Ernesto Geisel dizia que em 1974-75, no seu governo, iria começar uma abertura lenta, gradual e segura do regime. Ou seja, se ele iria começar a promover uma abertura lenta, que foi depois consolidada pelo general-presidente João Batista Figueiredo, então o regime era fechado. Era uma ditadura por confissão do próprio regime, para que não reste dúvida sobre isso. O movimento da anistia que surgiu naquele momento era um movimento, sobretudo, para os exilados, para aqueles que tinham sido banidos do país, muitas vezes pelo crime de opinião. Vocês sabiam que um presidente da República, ou presidente que foi deposto pelo golpe de 64, não foi permitido sequer a ele voltar ao Brasil e teve que ser negociado o enterro dele aqui no Brasil. O presidente João Belchior Marques Goulart faleceu em 1976. Para ele ser sepultado em São Borja, sua cidade natal, teve que ter um processo de negociação. E o único crime que o presidente João Goulart havia cometido era o crime de ser constitucionalmente o presidente da República. Foi deposto por um golpe de Estado. O movimento ali que começava pela anistia era um movimento para aqueles que estavam no exterior, milhares e centenas de exilados, pudessem ter o direito de voltar ao Brasil. Mesmo assim, a lei da anistia que foi aprovada não foi a anistia que foi proposta naquele momento pela sociedade civil e pelas mobilizações. Foi um projeto de lei encaminhado pelo então general João Batista Figueiredo, que era limitado, que não anistiava todos os opositores ao regime e mais. Foi um projeto de lei com um objetivo claro. Dizia que a anistia vinha de 2 de setembro de 62 até aquela data de 79. Por quê? Para anistiar aqueles que já tinham cometido os crimes contra a democracia brasileira, como aqueles que tentaram o primeiro golpe contra João Goulart em 1962. Mais que isso, o projeto do regime do ditador João Batista Figueiredo era um projeto que anistiava também aqueles que prenderam, torturaram e mataram os porões da ditadura. Lembra Rubens Paiva? Lembra do filme Ainda Estou Aqui? Nosso filme vencedor do Oscar? Pois bem, os matadores, os facínoras que mataram Rubens Paiva foram anistiados por esse projeto que foi encaminhado por um presidente ditador de um regime autoritário. Mas o projeto, ao fim, também contemplou a volta dos exilados. Por isso, em decorrência daquela lei aprovada em 1979, depois de muita mobilização popular, voltaram ao Brasil Miguel Arraes, Leonel Brizola,
Márcio Moreira Alves e Betinho. Aliás, o Betinho tem até uma música que foi composta por João Bosco e cantada por Elisa Regina, que falava do Brasil que sonhava com a volta do irmão do Enfio. O Betinho, anos depois, foi o responsável por uma das mais belas campanhas que o Brasil já teve, a campanha de combate à fome. Betinho passou a ser uma pessoa reconhecida, não somente no Brasil, mas no mundo. Outro que veio com aquele projeto de anistia foi Darcy Ribeiro. Sim, os CIEPs do Rio de Janeiro, elaborados pelo Darcy Ribeiro, só foram possíveis porque ele retornou ao Brasil em 1979. E ele, anos depois, escreve O Povo Brasileiro, a principal obra que descreve o que é o nosso país. Este foi o projeto de anistia 79. Bem, e a anistia que estão propondo agora, Randolfo? Tramitam aqui no Congresso pelo menos 6 projetos de anistia. Esses projetos de anistia, 4 deles estão na Câmara, propõem anistia para atos políticos de 30 de outubro de 2022 até o 8 de janeiro. Ou seja, não são projetos de anistia para aqueles que cometeram os crimes no 8 de janeiro, que eles costumam dizer que eram algumas pessoas indefesas. São projetos de anistia para aquele cidadão que tentou colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que se tivesse sido detonada, mataria milhares de brasileiros. É anistia para aqueles que cometeram crimes no dia 12 de dezembro de 2022, naquela balbúrdia que se estabeleceu em Brasília naquele momento. É anistia para aquelas tentativas de golpe de Estado, bloqueio de rodovia e outras coisas mais, inclusive tentativa de assassinato do presidente, do vice-presidente eleito e do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só, será que se compara a anistia que foi concedida ao Betinho, a anistia que foi concedida ao Darcy Ribeiro para o Brasil se redemocratizar, com a anistia àquele cidadão que tentou colocar bomba no aeroporto de Brasília? Por fim, eu acho que fica claro uma coisa. A anistia de 1979 foi um passo dado para que o Brasil se redemocratizasse. Era uma ditadura e a anistia pavimentava o caminho para a democracia. A anistia que eles querem é para alguns que em uma democracia queriam instaurar uma ditadura. Por isso, sem anistia.